Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, depois de um período de recesso. E nesse mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a nossa entrevistada é a primeira delegada da mulher do mundo. Estamos aqui com a doutora Rosmary Correia, doutora Rose. Também já foi professora, escrivã de polícia, delegada, deputada estadual, secretária de Estado, prefeita regional, currículo maravilhoso. Doutora Rose, é um prazer imenso recebê-la aqui no Fala aí, Jô. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar de uma coisa tão importante para mim, que é essa comemoração do Dia Internacional da Mulher, nesse mês que é dedicado à mulher, mas sabendo também que Dia da Mulher são todos os dias, né? Com certeza. Doutora, você foi a responsável pela implantação da primeira delegacia de defesa da mulher do mundo. Como foi esse desafio? Foi muito grande? Olha, eu acredito que foi um dos maiores desafios da minha vida, mas ao mesmo tempo foi o que me deixou muito mais feliz. Porque quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós não conhecíamos a realidade. Nós tínhamos notícias de que mulher sofria violência, mas a gente não tinha noção da quantidade. E também havia muita resistência por parte da polícia para a criação de uma delegacia específica de atendimento à mulher. Bom, basta dizer que no primeiro dia de atendimento, quando a delegacia abriu, nós tínhamos mais de 500 mulheres numa fila aguardando para serem atendidas. A polícia pode ter resistido, mas as mulheres acreditaram, confiaram, e eu considero a Delegacia de Defesa da Mulher a primeira política pública real que aconteceu nesse país para o atendimento de mulher vítima de violência. E a partir daí, graças ao trabalho e à demonstração das necessidades, além da parte criminal, outras políticas públicas começaram a ser implantadas. E me diz uma coisa, assim, psicologicamente, como foi desbravar esse novo desafio, esse novo ramo da Polícia Civil do Estado de São Paulo e até em termos mundiais, né? Olha, eu costumo dizer, como eu disse inicialmente, né, foi um dos maiores desafios da minha carreira. Agora eu vou contar assim para vocês, fazer uma confidência. Quando se falou na criação, e eu participei muito desse trabalho, das reuniões para a criação da delegacia, foi na época do então nosso governador querido Franco Montoro, Michel Temer era o nosso presidente da República, nós tínhamos um conselho da condição feminina muito atuante, que funciona até hoje, onde se tinha Alda Marco Antônio, Zulaia Cobra Ribeiro, Aparecida Medrado, Ruth Escobar, Ruth Cardoso, e eu participei muito com essas mulheres na elaboração do que deveria ser a Delegacia de Defesa da Mulher. Mas eu mesma não tinha a ideia, né? Eu achava assim, olha, vamos ter uma delegacia da mulher, mas nós vamos ter muito pouca gente procurando. Eu já era delegada há 10 anos, atendia num plantão policial lá na Casa Verde, e tinha esses relatos de violência doméstica, mas eram, no meu plantão, 2 ou 3 casos, ou às vezes nenhum caso. Então, eu acreditava que a delegacia iria persistir, sim, mas com um número muito pequeno de denúncias em função daquela experiência que eu tinha. Mas aí, realmente, quando a delegacia abriu e que a gente viu o número enorme de mulheres que sofriam violência, eu costumava dizer para o pessoal, gente, eu não tenho tempo nem de pensar, o meu tempo é 12 horas por dia aqui fazendo atendimento. E isso para mim foi muito gratificante, porque à medida em que você atendia, você percebia a mudança que você estava fazendo na vida das mulheres, a mudança que você estava fazendo na cabeça das autoridades, que também não tinham noção da gravidade dos fatos, e ver que outras políticas públicas acabaram originadas daquela pequena sementinha que foi plantada no Parque Dom Pedro em 1985. Então, psicologicamente, eu não tinha muito tempo de pensar, Jô, porque era tanto trabalho, que a gente não dava para pensar. Eu só tinha a gratificação de poder estar sendo útil. E me diz uma coisa, em relação ao preconceito, não só do público, mas o preconceito dentro da própria polícia. Você enfrentou muito preconceito, muita resistência, até antes, quando você, nos seus 10 primeiros anos como delegada, você enfrentou muito esse preconceito,
Quando eu entrei na polícia, eu entrei como escrivã de polícia em 1972, depois como delegada em 1976. E eu nunca prestei atenção em preconceito. Nunca prestei atenção se as pessoas me olhavam diferente ou se me tratavam diferente. Eu só trabalhei, sempre gostei de trabalhar e nunca prestei atenção. Então, quando alguém perguntava para mim, você foi discriminada? Não, nunca tive problemas. Eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar. Quando eu fui para a Delegacia da Mulher, aí realmente eu comecei a sentir o que era preconceito e o que era discriminação. Por quê? Porque a delegacia foi um sucesso. A gente costuma dizer que é um triste sucesso, mas foi um sucesso. E a mídia, praticamente mundial, cobriu a inauguração da primeira Delegacia da Mulher. Nós tínhamos na delegacia grandes emissoras de rádio que tinham seus links ali, ficando conosco direto para fazer entrevista com essas mulheres. Eu dei entrevistas praticamente para jornais e televisões do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E, de repente, eu comecei a perceber que aí sim que tinha preconceito, que tinha discriminação. Eu me recordo que um dia eu fui convidada para participar do Bom Dia Brasil, em Brasília. Eu fui para um seminário e me convidaram para ser entrevistada no Bom Dia Brasil. Terminou a entrevista, eu recebi um telefonema do meu chefe direto, me determinando o retorno imediato para São Paulo e querendo saber, com autorização de quem, eu tinha dado entrevista no Bom Dia Brasil. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Larguei, vim para São Paulo, ele me deu uma dura, né? Pelo fato, eu fiquei quietinha, porque era o chefe e tal. E fui conversar, então, com o nosso delegado-geral de polícia, que é o doutor Zé Oswaldo Vieira. Aí o Zé Oswaldo baixou lá uma normativa dizendo o seguinte: todas as vezes que a Rose for chamada para qualquer tipo de entrevista que tenha que para falar de violência contra a mulher, delegacia da mulher, ela está já previamente autorizada. Quer dizer, você chegar a esse ponto, por quê? Porque ficava todo mundo discriminando. A delegacia foi inaugurada, nós tínhamos 3 carros, né? 2 A10, aquelas C14 grandes, e um Fusquinha. Terminou a inauguração, levaram embora as 2 C14, ficou só o Fusquinha para a gente trabalhar. Então, essas pequenas coisas que a gente acabou assimilando, e depois de algum tempo os colegas mesmo começaram a perceber a importância do trabalho, a nos apoiar, mas na Delegacia da Mulher, quando, né, entre aspas, a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade, é que eu percebi o preconceito. Um pouquinho de preconceito e um pouquinho de inveja, pelo jeito, né? Que talvez ele quisesse estar lá no Bom Dia Brasil, né? Mas me fala uma coisa, em relação ao tratamento, por exemplo, dos crimes que aconteciam contra a mulher na delegacia, era muito chocante para você trabalhar com esse tipo de situação? Ou era normal já para uma delegada experiente? Olha, poderia ser normal, porque a lesão corporal, a agressão, você vê no seu dia a dia enquanto policial. Eu era delegada de polícia, como eu disse, já há 10 anos. Mas tudo concentrado num único espaço. Quando você chega e você vê uma sala lotada de mulheres com os mais variados tipos de lesões, que iam desde o olho roxo, a um braço quebrado, a um rosto que você, se encontrasse essa pessoa 15 dias depois, você não reconheceria, porque o rosto dela estava tão inchado das pancadas que ela tinha levado, que ela estava praticamente irreconhecível. Mulheres que chegavam com o rosto queimado, que os maridos jogavam óleo quente no rosto, e chegavam com a pele em carne viva. Então, naquele momento, naquela concentração num único lugar de todas essas barbaridades, realmente, não só eu, mas todas as 11 mulheres que trabalhavam junto comigo naquela delegacia, em princípio, nos chocamos muito. E ao final do expediente, ao final do plantão, quando nós sentávamos para conversar e programar o próximo dia, a gente às vezes via lá a escrivã chorando com alguma coisa, ou via alguma pessoa assim passando até mal em função daquilo que tinha visto. Depois, infelizmente, né,
você é uma profissional, à medida em que o tempo passa e que você atende as pessoas, você acaba não se acostumando, mas não se chocando quando você via o tipo de lesão que se apresentava ali na delegacia. Realmente é complicado, né? Uma situação muito que qualquer ser humano acaba se envolvendo com a situação, né? Mas me diz uma coisa, em relação à mudança de comportamento, essas mulheres começaram a se sentir mais seguras numa delegacia especializada na sua defesa, ou continuava a mesma coisa de quando elas tinham que procurar uma delegacia comum? Não. Eu acho que a primeira delegacia de defesa da mulher, ela fez história, outras foram criadas e, com certeza, as mulheres se sentiam muito melhor, muito mais apoiadas, muito mais estimuladas a fazer a denúncia do que numa delegacia comum. Nós tivemos, é muito interessante, que até hoje eu às vezes encontro pessoas, mulheres, que dizem para mim, olha, a senhora me atendeu lá na delegacia do Parque Dom Pedro. Aí eu olho para ela e falei, resolvi? Nossa, foi uma maravilha, deu tudo certo. Então isso me deixa assim muito feliz. Mas elas começaram a acreditar que tinha solução. Na realidade, elas sabiam que não é da noite para o dia que você vai resolver o problema, que depende também muito dela, da persistência, da coragem dela. Mas nós sempre apoiamos em tudo o que podíamos. Então, elas passaram a acreditar. E nós tivemos uma queda da reincidência naquela ocasião muito grande, porque os homens começaram a perceber que bater na mulher, mesmo que fosse a sua mulher, era crime e como crime seria tratado. A mulher, na verdade, não é a propriedade do marido, né? Então, quer dizer, ele não tem que achar que por ser a sua ele pode ou não, né? E com o passar do tempo, você foi a pioneira. Depois disso, se estendeu bastante. O São Paulo começou a ter bastante delegacias. A gente vê hoje o próprio governador João Dória colocar como uma das suas metas abrir diversas delegacias de defesa da mulher pelo Estado e até 24 horas. Isso é gratificante? Não, é gratificante. Você olha e você diz, poxa vida, isso é resultado de um trabalho que começou lá atrás, né? Foi um trabalho sério, um trabalho que eu e tantas outras delegadas que se jogaram na causa, né, de corpo e alma, fizemos e que estão vendo frutos agora. Hoje, nós temos mais de 400 no Brasil inteiro. No estado de São Paulo, são 133. Até a posse do governador Dória, nós tínhamos apenas uma que ficava aberta 24 horas, que era lá no Parque Dom Pedro, numa paralela da 25 de março. O nosso governador, durante a sua campanha, ele disse o seguinte, olha, durante o meu mandato, eu vou abrir 40 delegacias da mulher 24 horas. E ele já começou a fazer aquilo que ele se comprometeu. Ele abriu uma delegacia 24 horas em Sorocaba, uma em Campinas, 4 aqui na cidade de São Paulo, 2 da Zona Sul, 2 da Zona Leste, vai ter agora na Zona Norte, vai ter em Santos e outras tantas que ele vem fazendo à medida, claro, né? Não adianta você abrir e não dar estrutura, à medida que ele tem estrutura para fazer isso. Então é gratificante você ver que é um trabalho que deu certo e que resultou em tantas outras vitórias, não para mim, mas principalmente para as mulheres que sofrem violência. Maravilha. Pessoal, a conversa tá boa, mas a gente tem que ir para o nosso intervalo rapidinho. É Pai Bola e a gente está de volta com Fala aí, Jô. Bom, pessoal, estamos de volta com o Fala aí, Jô dessa noite. Hoje entrevistando a doutora Rose, nossa primeira delegada da mulher do mundo. Doutora, voltando ao assunto ainda da violência contra a mulher, que você foi pioneira, né, como delegada, mas a gente tem visto muitos casos hoje, ainda hoje, mais de 30 anos depois, a gente tem aí na mídia feminicídios, violência, agressões, crimes bárbaros até. Isso está acontecendo por quê? A gente
Está tendo uma maior visibilidade ou realmente os casos estão aumentando? Infelizmente, Jô, os casos estão aumentando. Nós estamos aí acompanhando, veja só, Delegacia da Mulher, depois tivemos plantões de assistência social, de psicólogas, advogadas trabalharam junto, abrigos para mulheres que não podiam voltar para casa porque corriam o risco de ser mortas. Depois, em 2006, tivemos a Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo no atendimento à mulher vítima de violência, porque ela é completa. Depois disso, tivemos o feminicídio, que especificamente, o que é o feminicídio? É o assassinato de mulheres pelo fato dela ser mulher. É o assassinato de mulheres por questão de gênero. 70% dos feminicídios acontecem dentro de casa e são cometidos por maridos, companheiros, ex-marido, ex-companheiros, e principalmente quando a mulher tenta sair da situação de violência que ela está vivendo, que ela diz, olha, eu vou dar um basta, eu não quero mais, eu não vou apanhar mais, eu não vou ser mais desrespeitado, eu vou embora. Aí esse homem, o que ele faz? Ele mata. E mata com requintes de perversidade. Tá? Requintes de perversidade. Como eu disse, 70% dos casos de feminicídio têm acontecido dentro de casa. O que nós estamos vendo desde que teve a lei do feminicídio? De 2015 para cá, todos os anos tem aumentado. E não posso dizer que é porque as pessoas sabem, porque o homicídio é um crime que acontece e não tem como você deixar de registrar. Você pode não registrar uma lesão corporal, uma agressão física na mulher, você não registra, mas o homicídio não. Seja qual for a situação, tem que ter registro. Por isso, infelizmente, eu diria a você que aumentou. Hoje, 3 mulheres são mortas por dia no Brasil. E basta você acompanhar aí a imprensa falada, escrita e televisada, que você vai ver as barbaridades. O feminicídio é um crime de ódio, né? O homem tem ódio, ele quer matar, ele quer não só matar, ele quer marcar. Matou a mulher com 60 facadas. O outro passou 3 vezes com seu carro em cima do corpo da mulher. Recentemente você viu aquela mulher no Rio de Janeiro que ficou 4 horas sendo espancada pelo cidadão e ele só foi embora porque achou que ela tinha morrido. Então, infelizmente, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, mas com certeza aumentou. E é uma estatística assim, muito triste, né? Porque mesmo com a evolução, que teoricamente deveríamos estar, né, mais evoluídos, mas o crime de ódio aumentando. Então, isso realmente o ser humano está passando por uma crise de humanidade, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. E me fala uma coisa, ainda em relação a esse assunto, antes da gente entrar nas suas outras participações no mundo político e etc. Me fala uma coisa, como que a gente pode fazer para estimular as mulheres que têm aquelas pequenas agressões, apesar de que a agressão é sempre agressão, mas aquelas coisas mais simples que talvez elas deixem de ir à delegacia e principalmente, às vezes, até por se sentir com um certo receio de ser maltratada, de ser mal atendida, de ser culpada, né? Porque, infelizmente, a gente tem aquele negócio. Muitas vezes a vítima é culpada, né? Como fazer para que as mulheres tenham essa segurança? Olha, a primeira coisa é a mulher tem que entender que o feminicídio é o ápice de toda essa violência que ela sofre no decorrer da vida, de toda agressão física, de toda agressão moral, de toda agressão psicológica que ela sofre. O feminicídio é o ápice de tudo isso. Não adianta ela achar que ela sozinha vai conseguir mudar o caráter ou o comportamento desse agressor. Porque o ciclo de violência é terrível. Ele bate hoje, amanhã ele pede perdão, ele põe tapete vermelho, ele dá a flor, ele diz que nunca mais vai fazer isso, aí ela acredita, aí passa 15 dias, ele bate de novo, e assim sucessivamente num círculo vicioso. Muitas vezes, essa mulher, ela fica com a autoestima dela tão baixa, que ela acaba achando que ele tem razão
quando ele está agredindo, que ela fez alguma coisa e que ela está apanhando porque ela merece. Então, ela precisa tentar sair desse ciclo e sozinha ela não consegue. Por isso, a gente sempre recomenda. Procure a delegacia da mulher. Foi maltratada? Olha, presta bem atenção. Foi maltratada? Não foi bem atendida? Nós temos corregedoria, nós temos ouvidoria, nós temos o 180, diz que 180, liga, reclama, não fica quieta. A polícia, a delegacia tem obrigação de te atender. Se te atendeu mal, se você não foi bem atendida, reclama, porque a tua porta de entrada é delegacia e é hospital. E depois disso, nós temos toda uma rede de atendimento que pode ajudar você. Mas se você é rechaçada na porta de entrada, tá, e não reclama, você acaba se tornando uma vítima em potencial do feminicídio. Portanto, a orientação é: procura a delegacia. Foi mal atendida? Te desestimularam a fazer a queixa? Não te deram satisfação? Não ligaram para o seu problema? Reclame, corregedoria, ouvidoria ou 180. É o único caminho para você escapar dessa violência e escapar de ser uma vítima de feminicídio. Me fala uma coisa, ainda em relação ao comportamento, apesar do aumento dos casos de feminicídio, de agressões, o comportamento dos homens tem mudado? A gente estava conversando antes aqui sobre o comportamento das pessoas de gerações mais antigas, que tinha já aquele pensamento da mulher ser sua propriedade, etc. Tem mudado ou não muda nada ainda? Não, para mim a satisfação tem mudado, sim. Eu faço muitas palestras a respeito de violência doméstica, de feminicídio, e essas minhas palestras têm vindo muitos homens. E eu sinto, no momento que eu estou falando, que eu estou conversando, e depois nas perguntas, que eles estão internalizando essa situação e estão tendo a mesma indignação que eu tenho, que as mulheres têm com quem tem esse tipo de comportamento. Então, a gente tem notado realmente que está havendo uma modificação. A imprensa mudou. Antigamente, quando noticiavam um feminicídio, a imprensa dizia assim: marido matou a mulher porque se negou a fazer sexo com ele. Marido matou a mulher porque ela saiu sem autorização. Então, era uma espécie de uma justificativa. Por que ele matou? Porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Hoje, se você notar na imprensa, você vai ver uma mudança desse comportamento. Você percebe que quem dá a notícia de maneira indignada, não culpabiliza a mulher. Então, isso parece que está frutificando um pouco, apesar desse aumento, apesar dessa loucura toda que nós estamos passando, mas eu acho que hoje os homens estão tendo uma visão um pouco diferente e um pouco mais humana em relação à violência contra a mulher, principalmente porque eles têm filhas, têm irmãs. Imagina você criar sua filha, né, com todo carinho, e amanhã ela chegar na sua casa toda machucada porque foi agredida pelo marido. Ah, mas eu vou matar. O que adianta? Não adianta você matar. Não é assim que vai resolver. Então, veja, eu acho que hoje os homens estão tendo uma consciência muito maior do que é que acontece com a mulher, dessa violência e de como está do lado dela para ajudá-la e do nosso lado, né? Se juntando a nós para combater esse tipo de crime. Maravilha. E me diz uma coisa. Depois de delegada, você foi deputada estadual por 4 legislaturas e a luta continuou, só que aí na outra parte, fazendo as leis. Exato. Eu fui eleita em função do meu trabalho contra a violência à mulher, eu fui eleita em função do meu trabalho na Delegacia da Mulher, e sempre a minha bandeira foi essa luta contra a violência e discriminação à mulher. Só que dentro de um legislativo, às vezes, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa no sentido legal, né? O deputado estadual, eu costumo dizer, ele fica meio ensanduichado entre o vereador, que tem toda a capacidade de trabalhar, de promover leis para melhoria da iluminação, para melhoria do asfalto, e o deputado federal também, que faz leis, que pode modificar muita coisa, e o deputado estadual não. O deputado estadual, ele tem a legislação, ela é muito restrita, ele pode fazer muito pouco, né?
a competência dele, a competência que é dada ao deputado estadual, ele é muito pequena. Então, nada de que você possa fazer que crie despesa para o Estado, você pode apresentar. Então, você quer falar na construção de um abrigo a mais para mulheres espancadas, você quer falar de melhorar o atendimento, de ter mais funcionários dentro de uma delegacia da mulher, mas não é iniciativa tua, não é competência tua. Mas eu sempre trabalhei nisso, os governadores, eu passei pelo governador Fleury, pelo governador Geraldo Alckmin, pelo governador Covas, e eles sempre se mostraram acessíveis nas nossas solicitações, né, a respeito de fazer alguma coisa pela delegacia da mulher, principalmente. E eu estou muito feliz com a atitude do governador João Dória, que ele está, sim, em defesa. Realmente, ele falou numa dos pronunciamentos dele que ele não quer mais nenhuma mulher sofrendo violência aqui no nosso Estado. Que ele vai trabalhar no sentido de que se crie condições para que ela não tenha violência. Então, isso me dá muito ânimo para continuar, né? Quando a gente tem esse apoio, é muito bom. É muito bom, muito né? Bom. E você também foi secretária de Bem-Estar Social e da Família do Estado de São Paulo. Exato. Né? Eu fui secretária quando a FEBEM, na época, quando houve aquela primeira grande rebelião na FEBEM, lá no Tatuapé, eu assumi a secretaria, a FEBEM era da minha secretaria. E aí começou uma outra fase de trabalho, né? Trabalhar com adolescente infrator, tentar, vamos dizer assim, descentralizar aquela loucura que era todo mundo ali no Tatuapé, fazer locais descentralizados para atender esses adolescentes. Foram 2 anos de muito trabalho, muito gratificantes. E ali a gente vê que existem formas, né, de recuperar aqueles jovens, adolescentes, e a melhor forma seria também a educação. Sem dúvida. Sempre educação em primeiro lugar. Né? Com certeza. E que tem sido deixada muito de lado, né? Agora, doutora Rose, antes de encerrarmos essa entrevista maravilhosa, esses dias nós tivemos um caso trágico que chocou todo o nosso estado, o nosso país, que foi o caso lá da escola de Suzano. Tem como a gente evitar casos como esse? Eu diria a você que o caso de Suzano, eu acredito que a gente não teria como evitar. Mas ele serve de lição, né? No sentido de que os pais têm que tomar um pouco mais de cautela e cuidar um pouco melhor do que seus filhos estão fazendo, o que seus filhos estão vendo na rede social, quando eles se fecham lá no quarto e não deixam você entrar, o que eles estão assistindo, que tipo de joguinho, de videogame eles estão fazendo. Tentar estruturar melhor o seu lar, porque hoje, infelizmente, os pais praticamente não conseguem impor limites para os filhos. Né? Você vê que os rapazes, todos eles provêm de famílias desestruturadas, famílias que, infelizmente, a mãe é usuária de crack, os avós que cuidavam, e por mais que tivesse sido feito, o rapaz não... Talvez com aquela coisa que ele via na rede social, que a rede social, pessoal, hoje em dia é um perigo, a rede social está cheia de ódio, a gente precisa tomar muito cuidado, vamos dar um basta nesse ódio que está acontecendo na rede social, vamos melhorar isso. Mas eu diria a você que, na realidade, não se poderia evitar o que aconteceu nessa escola, mas a gente pode servir de lição para a gente, para que os pais se preocupem um pouco mais com os filhos, em saber o que os filhos estão fazendo, deem mais atenção aos professores e que o governo, na realidade, valorize o professor, valorize quem trabalha dentro de uma escola e que dá a vida, como foi o caso daquelas 2 professoras, para proteger e para ajudar os seus alunos. Para encerrar a nossa entrevista, doutora, uma mensagem para todas as mulheres nesse mês tão especial. Olha, o que eu quero dizer é que vocês têm que ter consciência de quanto vocês são importantes, de quanto vocês são guerreiras, de quanto vocês são trabalhadoras. Às vezes as mulheres, elas não se reconhecem como guerreiras ou como protagonistas da sua própria vida. Mas vocês são muito importantes, vocês têm que aprender a se valorizar e o mais importante, mulheres, vamos acabar com aquela coisa de que mulher não gosta de mulher. Mulher gosta de mulher, sim, e quando tiver uma mulher lá no chão, vamos estender a nossa mão, como os outros vão estender, como as outras vão estender para nós, se nós estivermos nessa situação. Mulheres juntas são muito mais fortes.
Maravilha. Bom, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Então eu quero deixar aqui, antes de encerrar, o meu feliz mês das mulheres, apesar de que o Dia da Mulher, o mês da mulher são todos os dias, todos os meses. Quero homenagear aqui a minha esposa Daiane, as minhas filhas Ana Beatriz, Ana Luísa, minhas enteadas Júlia e Giovana. Doutora Rose, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. E o Fala aí, Jô volta semana que vem e agora para ficar. Até lá, uma boa noite.